E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar. Segunda parte do nosso vídeo, tá? A primeira parte a gente trabalhou a questão do determinismo em Schopenhauer e de que maneira esse determinismo não nos possibilita ser feliz, que a gente nunca constrói as nossas próprias representações. Nessa segunda parte, a gente vai ver o outro lado da moeda, a possibilidade de fazer escolhas segundo Jean-Paul Sartre. Tá? E aí, a partir dessa possibilidade de fazer escolhas, alcançar a liberdade, automaticamente ser feliz. E se você quer ser feliz estudando filosofia, bora filosofar. Então vamos lá, gente. Ó, construindo aqui a nossa segunda parte da aula, que é a parte do Jean-Paul Sartre, tá? Se você não entendeu do Schopenhauer, volta lá, vale a pena você dar uma espiada para repassar, porque a gente vai precisar entender esse Schopenhauer para construir a tese do Sartre, tá? Jean-Paul Sartre é um francês, nascido em 1905, morto em 1980, tá? Um cara extremamente atuante no cenário político da França, tá? Casado com uma mulher muito importante do pensamento do século XX, chamada Simone de Beauvoir, tá? E juntos eles vão construir o que nós chamamos de existencialismo humanista. Tá? O que é o existencialismo? Existencialismo é a reflexão que parte do homem como protagonista de sua vida. Tá? Aquilo que busca dar significado à essência para o homem. Tá bom? E a gente vai partir desse livro dele. Se você voltar na aula de Schopenhauer, a gente partiu de um livro de Schopenhauer, tá? O Mundo como Representação e Vontade. E agora a gente parte de um outro livro, agora do Sartre, chamado O Existencialismo é um Humanismo. Tá? E vamos entender de que maneira o Sartre compreende essa questão da existência humana. Esse livro é maravilhoso, tá? Um livro fácil de ser lido, pequenininho, tá? Um livro de bolso, mas que ele tem uma riqueza extremamente importante para o pensamento. Vamos partir do Schopenhauer, que é um cara que Sartre vai criticar bastante. Quando a gente parte de Schopenhauer, a gente compreende que se há uma condenação que pesa sobre nós, é que nós somos condenados à infelicidade. Aparece Sartre e vai exatamente no sentido contrário. Ele fala, olha, não, existe sim uma condenação sobre o homem. Só que o homem está condenado a ser livre. Olha que maravilhosa a tese de Sartre. Ele fala o seguinte, olha, nós nascemos em um mundo que já estava pronto. Fomos lançados nesse mundo. Uma vez que nós somos lançados nesse mundo, nós precisamos construir um significado para esse mundo, a partir de nós mesmos. Ok, a gente vive em um meio, esse meio muitas vezes influencia nas nossas escolhas, mas somos nós que determinamos aquilo que queremos ser. Somos nós que construímos a nossa existência a partir de nossas escolhas. Se há algo que não pode ser retirado do homem, para Sartre, é a liberdade. A liberdade é aquilo que constitui o ser humano. O homem de Sartre é liberdade. Olha que maravilhoso. O que é o homem de Schopenhauer? Aula 1, primeira parte da aula. O homem de Schopenhauer é vontade. E essa vontade ela está sempre sendo engolida por uma vontade universal, por um determinismo, por algo que determina as minhas escolhas. O homem de Sartre, ele é liberdade. O homem de Sartre é escolhas. Você foi lançado no mundo que já estava pronto. Eu, Gigi, no dia 8 de setembro de 1982, eu fui lançado no mundo que já estava pronto. E que ninguém perguntou para mim se eu queria ou não existir nesse mundo. Eu simplesmente fui lançado. Eu simplesmente existi. E se eu existisse, passei a existir nesse mundo, o que passa a restar para mim? Passa a restar para mim construir os significados que eu dou para esse mundo. O que Sartre está colocando na nossa mão, na minha e na sua, é a responsabilidade sobre a própria vida. É a minha e a sua capacidade de deliberar sobre a nossa vida, de assumir uma palavrinha que aparece muito na obra de Sartre, de assumir um protagonismo existencial. Sabe aquelas vezes que a gente fala assim, ninguém me ama, eu sou um cara azarado, nossa, ninguém quer nada comigo. Também, olha eu,
Nossa, minha vida não vai dar certo. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, eu não sei o quê. E aí a gente se prende nessa ideia e a nossa vida não anda para frente. A gente se torna aquilo que o Lulu Santos canta. A gente se torna vítima da circunstância. Aliás, essa poesia do Lulu Santos, ela é maravilhosa. Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder. Aí ele continua e ele conclui: não vou sobrar de vítima da circunstância. É exatamente isso. É se deparar com esse mundo que está pronto e falar: o que eu vou fazer com esse mundo? De que maneira eu vou transformar essa minha realidade? Não há um determinismo que escolhe por mim. Sou eu. Sou eu que construo as minhas metas, sou eu que construo os meus valores, sou eu que estabeleço a minha visão de mundo. Sartre está colocando na sua mão agora a capacidade de assumir o controle de sua vida. Romper com esse determinismo que a gente viu na primeira parte da aula do Schopenhauer. Romper com esse determinismo e passar a construir a sua própria vida. Vejam, eu hoje, Gigi, aos 37 anos, eu sou o resultado de minhas escolhas. É claro que a minha família ajudou na construção dessas minhas escolhas, mas eu não sou aquilo que os meus pais sonharam para mim. Muito embora meus pais tenham sonhado coisas por mim, tenham se esforçado para me dar um futuro, o futuro foi construído por mim. No cursinho, às vezes, a gente se depara com alunos que chegam e falam assim para mim, ou para a gente, né? Vou fazer medicina. Aí eu pergunto, por que você vai fazer medicina? Ah, meu pai já tem uma clínica, então eu só vou dar continuidade ao trabalho dele. Aí eu pergunto, mas e você? O que você sonha para você? Ah, eu queria ser engenheiro. Mas por que você não vai? Não, minha família já está tudo estruturada dentro da medicina. Aí eu penso, mais um profissional que corre o risco de ser frustrado no mercado. Porque foi incapaz de construir o significado para a sua vida. Aceitou esse determinismo que o Schopenhauer falava. Aceitou essa vontade universal. O homem de Sartre é o homem que parte daquilo que ele, de todas as possibilidades que ele pode ser a partir de suas escolhas. Eu escolhi ser professor. A partir da liberdade que me restava, eu fiz as minhas escolhas e essas escolhas me fizeram chegar até aqui agora. Já parou para pensar, você que está acompanhando a aula, como você vai estar daqui a 20 anos? E aqui eu não estou falando como você vai estar no ponto de vista financeiro. Aqui eu estou falando no ponto de vista existencial. Você se vê uma pessoa feliz? Realizada como pessoa? Para Sartre, a resposta, se é sim ou não, depende de nós mesmos. E ele coloca em nós uma condição fundamental, que é romper com a má-fé. E o que é má-fé? Má-fé são todos os valores externos. Má-fé é tudo aquilo que não está em mim. Má-fé é tudo aquilo que não parte das minhas escolhas, mas que eu escolhi. Má-fé é a profissão que a minha família escolheu para mim. Má-fé são os valores religiosos que a sociedade escolheu para mim. Má-fé é tudo aquilo que não partiu de mim. E percebam comigo, todas as vezes que as nossas escolhas partem de uma má-fé, a gente está abrindo mão da única coisa que nos resta, que é a liberdade. Todas as vezes que eu aceito esse determinismo do meio, essa vontade universal, eu abro mão da minha liberdade. Sartre aqui está colocando na sua mão a possibilidade de escolha. Construir aquilo que você quer ser ou construir aquilo que foi determinado para você.
Me lembro, por exemplo, quando eu falei para os meus amigos que eu seria professor. Foi um susto para os meus amigos. Você é louco? Você vai dar aula? Você vai morrer de fome? Você é louco? Vai cuidar de filho dos outros? Larga a mão. E no meu círculo de amizades na época, tem 18 anos atrás, um pouco mais, 19 anos atrás, a maior parte dos meus amigos foram fazer publicidade e propaganda, porque era o curso do momento. E eu cheguei a pensar, quer saber, eu não vou fazer faculdade de História, não. Minha primeira formação é História. Depois eu fiz Ciências Sociais. Cheguei a pensar, acho que eu vou fazer publicidade. É um emprego garantido para o futuro. Mas algo em minha consciência dizia, qual é a sua escolha? Qual é a sua vontade? Aí eu fui fazer História. Hoje, quase 20 anos depois, eu posso dizer que eu sou um homem feliz na minha profissão. Porque de forma livre, eu rompi com a má fé e escolhi aquilo que eu queria ser. E aí, de novo, trazendo Engenheiros do Havaí, somos quem podemos ser por meio dos sonhos que podemos ter. O que Sartre está dizendo para nós é que nós temos que romper com a má fé. Má fé, sabe o que é? Má fé é o olhar do outro sobre nós. Má fé é aquilo que os outros fazem conosco. E olha que frase maravilhosa do Sartre. Eu amo essa frase. Não importa o que fizeram conosco. Importa o que fazemos com o que fizeram conosco. Gente, isso é de uma riqueza que não cabe dentro dessa frase. O que o Sartre está dizendo aqui é o seguinte: diante das condições que estão impondo sobre você, diante daquilo que estão fazendo com você, o que você está fazendo? Aceitando porque as coisas são assim? A gente é meio Gabriela, daquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Ou a gente é Engenheiros do Havaí? Somos quem podemos ser. Ou a gente é Lulu Santos? Não sobramos de vítima da circunstância. O humanismo sartriano parte da ideia de que o homem é um ser em construção. Não existe uma natureza humana. Não existe um destino. Não existe para o homem uma predestinação que o faz ser aquilo. O homem de Sartre é liberdade. O homem é o único ser capaz de transformar a si. Diante da circunstância, ou eu aceito, ou eu transformo. Ou eu parto do ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ou eu transformo essa realidade. Não existe uma natureza que me fez ser assim. O que existe é uma escolha que me leva a ser algo. É legal porque, por exemplo, quando o Sartre vai entender o que é o homem, ele fala, olha, eu não posso falar o que o homem é. Eu devo partir daquilo que o homem não é. E o homem, ele não é uma série de coisas, e a partir de todas essas coisas que o homem não é, ele passa a ser alguma coisa. O grande problema é que a gente se prende muito ao olhar do outro sobre nós. E segundo Sartre, numa peça de teatro que ele escreve chamada Entre Quatro Paredes, o olhar do outro é muito cruel em cima de nós. O olhar do outro é subjetivo, ele não revela de fato aquilo que somos. O olhar do outro revela aquilo que o outro tem sobre nós. E que nem sempre é uma verdade. Para Sartre, nós temos que estar sempre prontos a fazer escolhas. E no momento em que a gente faz as escolhas, a gente alcança a liberdade. Percebam, tem uma banda que eu gosto muito, chamada Pedra Letícia, lá de Goiás. Uma banda de rock, pop, mais pro lado do humor. E eu vou terminar essa aula com uma canção deles, que me faz pensar muito. Tem uma música deles que chama-se Como Nossos Pais Nos Aguentam.
E nessa canção, eles contam a história de uma criança que nasceu, os pais depositaram na criança, um futuro, e essa criança rompeu com essa ideia dos pais. A música, ela fala mais ou menos assim, chama Como Nossos Pais Nos Aguentam. Quando um filho vai nascer, os pais vêm orgulhosos para dizer, é um garotão, ralam para pagar os carnês das aulas de inglês, de karatê, de natação. Meu filho vai ser um estudante aplicado, vai virar médico, engenheiro, advogado, e vou mantê-lo longe dessa confusão. Bebida, boteco, pandeiro e violão. Então, nessa primeira parte, os pais, a criança nasceu, e eles já determinaram aquilo que a criança ia ser. Médico, engenheiro, advogado. Esse é o olhar dos pais sobre eles. Esse é o olhar do outro. Aí vem a segunda parte da música. Mas para decepção geral dos nossos pais, papel, caneta, sala de aula nunca mais. A faculdade nunca foi a nossa praia. Vamos montar uma banda que depois a gente ensaia. E começamos a tocar um violão. Aquele ali foi insistir na percussão. E só assim as mulheres vão nos dar moral. Porque nós somos feio a dar com pau. Nessa segunda parte, então, o que eles fizeram? Romperam com a má fé. Transformaram a si próprio. Não importa o que fizeram com ele. O que importa é o que ele estava fazendo naquela hora. Aí o refrão fala assim, para dar o humor da música, né? Nós somos músicos, não temos nada, ralamos as mãos e os dedos até de madrugada. Nós somos músicos, que grande bosta. Impressionante é ver como é que vocês ainda gostam. Aí a música ela tem uma terceira parte. A primeira parte, o olhar dos pais sobre o eu lírico da canção. A segunda parte, o que o eu lírico fez com o olhar dos pais. E a terceira parte, gente, toda a nossa escolha, ela parte de uma responsabilidade. Se eu decidir ser protagonista da minha vida, eu tenho que ter responsabilidade sobre as minhas escolhas. Para saber que essa escolha tem uma consequência. Será que eu estou preparado para assumir essa consequência? Na terceira parte, o pai fala para o filho, meu filho, pega as suas coisas e vê se some. Pois ser artista é pedir pra morrer de fome. Sei que nesse ramo rola droga pra chuchu. Só falta vocês dizer que estão dando show por aí. Aí volta o refrão. Nós somos músicos. Então o pai falou, olha, você quer ser músico? Sai de casa. Pega tuas coisas e some. Será que... E aí eu termino a aula levantando para você essa questão. Será que você está preparado para assumir a responsabilidade de suas escolhas? De um lado, há um determinismo, que nos convence de que as coisas são assim, essa vontade universal sempre vai predominar, e eu tenho que aceitar. E eu estou condenado à infelicidade. Do outro, há um protagonismo, há um existencialismo, que me faz entender que a minha vida é uma construção. E se há uma condenação que pesa sobre mim, é a liberdade. Mas para eu assumi-la, eu tenho que ter responsabilidade. E aí, eu termino a aula jogando para você exatamente essa pergunta. E aí? A vida que você vai ter começa agora. Que escolha você vai fazer? Beleza? Espero que tenha acrescentado um pouco no conhecimento de vocês. A gente tenha criado um repertório e até a próxima aula. E se você continuar comigo, bora filosofar!